Senhores, Donald Trump quer construir uma ponte entre os Estados Unidos, entre os Keys da Flórida e Cuba, para transformar Cuba em um destino turístico de luxo. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Sejam bem-vindos, como vão, confidenciais? Obrigado pela força, pelo ânimo e pelo ímpeto que vocês dão a este canal. Continuem divulgando. Crescer é o que nos mantém vivos e graças a vocês estamos fazendo isso a cada dia num ritmo cada vez melhor. Amigos da Venezuela, temos novidades, vamos contando para vocês ao longo do programa de hoje. A principal, talvez, que o Polo Carvajal já está preparando a documentação. Ele já foi nomeado testemunha contra Nicolás Maduro. E a partir daí que puxa o fio, que chegue a Rodríguez Zapatero e a Pedro Sánchez. E a muitos outros que supostamente foram financiados com o dinheiro do narcotráfico. Hugo Carvajal vai contar tudo, e isso quanto à novidade na Venezuela, que tem muitas outras cujos detalhes contaremos hoje para vocês. Mas permitam-me, porque Cuba continua sendo um ponto de referência nas informações que damos neste espaço e que não são comuns. O resto da mídia está toda muito prudente. Quando o que vamos contando aqui se confirma às vezes 5 ou 6 meses depois. O debate, meu amigo Alejandro Entrambas-Águas, publicava anteontem o que contamos aqui há 5 meses, de Rodríguez Torres batendo a porta de Edmundo González com Zapatero para ser presidente da transição. É bom que companheiros tão bem informados como Alejandro deem credibilidade e respaldo às nossas informações e avalizem o que dissemos aqui há algum tempo. Mas o que acontece com Cuba? Sim, há um plano. O primeiro passo desse plano foi assinado na semana passada. O limite que os Estados Unidos impuseram a Cuba é de, no máximo, 1 ano, me dizem 11 meses, mas vamos considerar 1 ano para realizar eleições livres. E diante da ideia de que possam enganar de novo, como o governo castrista já fez muitas vezes com os Estados Unidos, eu acredito que desta vez, com Marco Rubio à frente, não vão se deixar enganar. Ele conhece o passado de Cuba. Não vão servir eleições falsas com candidatos indicados pelo regime, não. Aqui a discussão é sobre o que fazer com o governo castrista, com Díaz-Canel e com outros. E nesse ponto eles estão não encalhados, porque a operação continua e os Estados Unidos começaram a ajudar. Me dizem que em 1 mês, ou no máximo 1 mês e meio, haverá de tudo em Cuba. A ajuda que eles precisam para sobreviver vai chegar. Esse será o primeiro passo para ver que a negociação funciona. Até agora, essa ajuda vinha da China, de Putin ou da União Europeia. Agora, a ajuda virá dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos chegaram a um pré-acordo com o governo cubano. Mas tudo isso nós já contamos para você. O que ainda não contamos, e hoje acho é o dia. Além disso, é uma injeção de esperança se você mora em Miami, é cubano ou está na Espanha. É uma maneira de levantar o moral com algo que é verdade e que podemos confirmar que está na cabeça de Donald Trump. E vejam, se tem algo que aprendemos é que esse homem coloca em prática o que pensa. Sim, às vezes ele fala demais, mas o que ele diz ele cumpre. Ele fez isso com Nicolás Maduro e está fazendo com Cuba. E esse projeto que estou contando para vocês é uma obsessão para Donald Trump. É assim que as pessoas que estão bem próximas dele me dizem. Me contam que Donald Trump tem 2 obsessões. Uma delas nós já conhecemos. Ganhar o prêmio Nobel. Vocês sabem, isso é verdade. Ele é obcecado por isso. E embora Maria Corina Machado tenha entregue o dela para ele, não é a mesma coisa. Vocês me entendem, não é? Portanto, essa obsessão existe.
O fato é que, se pessoas como Obama ganharam depois de nos colocar em uma guerra, então é melhor que Trump ganhe depois de assinar tanta paz. Mas essa é uma. A outra obsessão é aquela de que vamos falar hoje para vocês. É uma obsessão que está há muito tempo na cabeça dos cubanos exilados em Miami. Muito tempo. Tem um vídeo que foi feito com inteligência artificial e que explica muito bem essa obsessão. É um vídeo de algum tempo atrás. Este aqui. Aqui vocês veem como seria uma Cuba conectada por uma ponte com Miami. Vocês também veem como essa Cuba tem prosperidade, iates, ruas bem cuidadas, barcos luxuosos. Bem, o que seria uma grande cidade, o que foi Cuba e Havana no passado. Uma grande cidade antes que o comunismo chegasse, a destroçasse, a destruísse e matasse sua população. Esses sonhos feitos com inteligência artificial nunca aconteceram. Nunca houve um projeto escrito com técnicos e engenheiros para construir uma ponte entre Miami e Cuba. Nunca foi realizado nem mesmo o projeto, que saibamos oficialmente. Até hoje. Senhores, Donald Trump quer construir uma ponte entre Estados Unidos, entre os Florida Keys e Cuba, para transformar Cuba em um destino turístico de luxo. O projeto está na cabeça dele e ele já começou a elaborar os primeiros rascunhos, algo mais do que rascunhos me dizem. Estamos falando que, se a ponte surgisse de Key West, até lá também há muitas pontes que vão de ilha em ilha, não de ilhota em ilhota, ao sul da Flórida. Se fosse de Key West até a costa de Cuba, seriam as famosas 90 milhas. Já estive lá olhando o marco e o horizonte para ver se via algo. 90 milhas, pouco mais de 145 quilômetros que cruzam o Estreito da Flórida. Segundo as informações que nos contam, o solo dessa zona marítima é suficientemente estável e rígido para construir uma ponte. A profundidade máxima seria do mar nesse estreito da Flórida seria de cerca de 3.000 metros de profundidade, o que não é inalcançável. Existem plataformas de petróleo que são ancoradas ao solo a distâncias muito maiores. É a ponte mais sonhada pelos cubanos e pelos americanos. E esse projeto Donald Trump quer realizar com rapidez e o mais rápido possível. Assim que Cuba se tornar uma democracia e deixar de ser a ditadura que se mantém há 66 anos. Qual é o projeto total? Porque Donald Trump vai além. Para que construir uma ponte? Bom, primeiro para reconstruir Cuba inteira. Prédios, instalações de energia, rodovias, estradas, ferrovias. Tudo para que Cuba volte a ser um lugar habitável e não no que a família Castro transformou. No fundo, Donald Trump vê a ilha de Cuba quase como mais um estado dos Estados Unidos. Pelo menos ele quer que funcione como se fosse. E o projeto é puramente turístico. Eles querem transformar a ilha de Cuba em um destino de turismo de luxo de alto padrão, com os melhores hotéis e as melhores instalações. E isso foi planejado dessa forma para não prejudicar a República Dominicana, que no fundo, por ter um preço mais baixo, sempre teria seu próprio público e turismo. Estamos falando de coisas diferentes, destinos diferentes que não seriam concorrentes. Amigos, o projeto está aí, a ideia vocês já têm. O que vocês estão vendo é o design que este humilde programa fez e garanto que em breve saberemos de algo. E teremos designs muito mais profissionais, feitos pelos engenheiros da equipe dos Estados Unidos, que já está trabalhando nisso.
No final, a obsessão de um homem, a convicção, a força, o saber que está certo é capaz de mover montanhas e mares. Vocês imaginam que em poucos anos poderemos viajar de carro de Key West até Havana? Nós veremos. Bem-vindos, nós investigamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.